E aí, pessoal, tudo bem? Esse aqui é mais um vídeo da série sobre coisas que eu faria para mudar o beisebol, para melhorar, aumentar a popularidade, dar um novo impulso ali na popularidade do beisebol. Fiz um vídeo explicando qual que é o desafio, qual que é a situação da popularidade do beisebol nos Estados Unidos. Essa é uma discussão, essa coisa de mudança de regra é uma discussão que tem sido cada vez mais constante, tá? E estamos vivendo um momento em que se discutem mudanças de regras. Então não estou inventando nada tá querendo mudar do nada. Não, então coisas vão mudar aí. Algumas já estão sendo colocadas para testar. Daí eu fiz um vídeo com mudanças de regra do jogo para que o jogo seja mais rápido, o jogo não demore tanto. Um segundo vídeo com mudanças de regras do jogo para o jogo ter mais ação, mais jogadas acontecendo. Então essa foi a segunda parte, o segundo vídeo de mudanças de regra. Esse aqui é o terceiro vídeo de mudanças de regra. Não é regra do jogo agora, o jogo jogado. São mudanças de regulamento do campeonato. Regulamento do campeonato ou da forma da liga ser gerida. Tá? Coisas que eu mudaria. Primeira coisa. A Major League Baseball ela precisa vender melhor os seus grandes craques. São jogadores que muitas vezes são muito ídolos nas suas cidades, mas não são conhecidos nacionalmente. Não tanto, até são, as pessoas sabem quem é, mas ele não tem a força que o LeBron James tem, que o Stephen Curry tem, que um Tom Brady, um Drew Brees tem. Então a Major League Baseball precisa fazer mais isso, então ela precisa vender mais os seus craques. E um problema muito sério para a Major League Baseball fazer isso é que muito jogador se lesiona. Acho que nenhuma das principais ligas dos Estados Unidos tem tantos casos de lesão quanto no beisebol. Porque tem muita gente que acha que o beisebol é um jogo meio... os caras só ficam lá rebatendo, né? Qualquer um vai lá e faz. É um jogo que exige muito do físico do jogador. Não é pelo cansaço, não é pelo cansaço de correr um jogo inteiro, não é por tomar muita pancada, como um jogo de futebol americano, mas é de muita explosão física. Arremessar, o arremesso, o ato de arremessar é um ato que exige muito de ligamentos e músculos, e rebater também. Ainda mais rebater com a força que um jogador da Major League Baseball rebate. Então tem muito caso de lesão muscular, lesão ligamentar no beisebol. Muito caso. E muito jogador importante perde, às vezes, metade da temporada, a temporada inteira por causa de uma lesão, vai ter que operar. Então, assim, direto, todo time tem alguns casos aí, muitos com jogadores importantes. Isso é ruim por vários aspectos. Para os jogadores é ruim, porque eles querem jogar. Para os donos de equipes, para os clubes, é ruim. Por quê? Porque os clubes querem pagar salário para jogadores jogarem. E no final das contas, eles pagam salários para alguns jogadores ficarem no departamento médico. E para o torcedor é ruim porque ele quer ver o jogo. Ele quer ver o jogo com seus craques. E daí, como a liga vai promover um grande duelo que vai ter um determinado fim de semana ali, se de repente o melhor rebatedor de um time e o melhor arremessador do outro time estão contundidos e acabam não jogando. Então precisa contundir menos jogador. Como fazer isso? Você poderia até criar regras para tornar o jogo mais suave e criar menos exigência física, como era antigamente. Mas aí eu não concordo, porque no final das contas os jogadores sempre vão tentar dar o máximo. E eu não estou a favor de que você permita doping nos jogadores para eles terem menos casos de lesão. Então eu faria regras que suavemente diminuiriam o risco de lesões. Primeiro, rebatedor designado para todo mundo. Essa é uma regra do jogo, na verdade, né? Mas eu não mencionei nos dois vídeos anteriores porque eu não adotaria essa regra pelo jogo em si, porque eu não gosto da regra do rebatedor designado na liga inteira. Eu gosto da ideia de rebatedor designado na liga americana e sem rebatedor designado na liga nacional, porque isso cria uma diferença de estilo de jogo das duas ligas, né? Então uma liga vira uma liga muito mais agressiva, ofensiva, e outra liga uma liga muito mais tática, de partidas muito mais trabalhadas pelos treinadores. Então isso mostra até a riqueza do esporte. Mas eu entendo que há muita pressão para adotar o rebatedor designado nas duas ligas, né? O que eles falam de rebatedor designado universal, né? Que seria para todo mundo. Então, no final das contas, eu me considero voto vencido nessa. Eu sou contra, mas eu me considero voto vencido. Porque os jogadores querem. Os jogadores querem por quê? Os arremessadores têm que rebater. Eles muitas vez ou outra acabam se contundindo fazendo isso porque eles estão fazendo algo que eles não são treinados para fazer, que é rebater ou correr percorrendo base.
jogadores veteranos principalmente, mas bons rebatedores que são ruins na defesa poderiam ter um emprego, uma vaga de titular num time, então eles passam a ter salário de jogador titular, então mais vaga de trabalho ali para os jogadores, então os jogadores também gostam. Os donos gostam porque no final das contas é menos lesão nos jogadores dele, é menos dinheiro sendo dado para jogadores que estão no departamento médico, então o dinheiro dele é mais bem aproveitado. E porque no final das contas acha-se que o jogo fica mais emocionante e tudo, então por causa disso pode dar mais apelo de público, mais corridas, mais pontuação, tudo. Então no final das contas, e na torcida, metade da torcida quer rebatedor designado para todo mundo e metade da torcida não quer. Eu sou da metade da torcida que não quer, mas como todos os outros querem, no final das contas eu me dou como voto vencido ali. Então vamos adotar. Mas assim, para mim, o que me convence é contusão. Você parar de contundir arremessador tentando fazer algo que ele não é treinado para fazer. Porque arremessador já é uma posição que tem muita lesão. Então, se você conseguir evitar algumas lesões dispensáveis, é melhor. Então eu não colocaria arremessador rebatendo por causa disso, por causa de lesão, tá? Outras coisas que eu mudaria, que eu já mencionei nos vídeos anteriores, que eu mudaria por outros motivos, mas eu também mudaria por causa de contusão, entrada extra começando com corredor em segunda base. Por quê? Porque os jogos terminam mais rápido, não vai jogo para 14ª, 15ª, 16ª entrada, o jogo termina na 11ª entrada, então menos jogadores se sacrificando tanto, menos jogadores contundindo. Também por isso eu mudaria essa regra. Tem uma regra que a Major League Baseball até vai testar em ligas menores esse ano, que é fazer a base ficar um pouquinho maior, porque um dos motivos é reduzir o risco de contusão de jogadores que vão, contusão sobretudo no tornozelo, torções assim, de corredores que vão correndo e tem que pisar na base. Se diminuir lesão, também mais um bom motivo para adotar essa regrinha aí. Então são essas regras que eu adotaria para reduzir o risco de lesão. E mais uma, tem a ver com o regulamento do campeonato, essa é um pouco mais ousada. Essa aí tem que fazer mais a conta ali, tem que ter um poder de lábia ali para convencer. Eu reduziria o número de jogos. São 162 jogos na temporada regular, 81 em casa. Cada time tem 162 jogos, no total 81 em casa. Eu reduziria para 144. Por que 144? Por que não 140 ou 150? A Liga já teve 144 jogos no passado, né? E se a gente voltar lá para o começo do século XX, teve temporadas em que o regulamento previa 144 jogos em casa. Então, já que já existiram campeonatos com 144, vamos voltar para aquele 144. Tá? Podia ser 140, podia ser 150, mas já que já adotaram 144, vamos 144. Também já adotaram 154, mas 154 eu não gosto tanto porque não é uma redução tão grande. São só 8 jogos a menos. Não, vamos diminuir 18 jogos. 18 jogos pode parecer muito, mas não é tanto assim. 18 jogos é um pouquinho mais de 10% dos jogos, né? No universo de 162 diminuir 18 não é tanto. Ou então se quiser diminuir 16 e faz 146, aí você diminui quase exatamente 10% dos jogos. Tá? Então 146 jogos, que seja. Se a gente for para 146 jogos por temporada, são 16 jogos a menos. São 16 jogos a menos que você está passando na TV. Você perde um pouco o dinheiro de TV, talvez você tenha um pouco mais de dificuldade de negociar uma renovação do contrato ali pelos valores, porque você está entregando ao canal de televisão 16 programas a menos, 16 grades a menos, né? 16 dias em que a emissora de TV vai ter que enfiar outra coisa ali para preencher a grade dela. Né? Além disso, você vai ter, se forem 146, você vai ter 73 jogos em casa, você vai ter 8 jogos a menos no seu estádio. 8 jogos a menos no seu estádio são 8 jogos a menos vendendo ingresso, 8 jogos a menos vendendo cachorro-quente, vendendo vaga no estacionamento, vendendo cerveja, vendendo refrigerante, vendendo boné, vendendo camiseta, vendendo tudo. Né? Mas também assim, são 8, não são tantos jogos assim, são só 10% a menos também. E você pode ter esse retorno como? Com uma tabela um pouco menor, com 16 jogos a menos, o campeonato tende a ficar um pouco mais equilibrado. Então, por exemplo, os times tendem a estar na briga pela classificação por mais tempo. Você tem menos espaço para um time disparar na frente do outro.
Com a tabela um pouco mais aproximada, mais times estão se vendo na briga por uma classificação, mais torcedores estão motivados a ver os seus jogos na TV ou ir ao estádio ver o jogo. Então você pode ter uma compensação ali. Então, em vez de, por exemplo, alguns jogos que talvez tivessem 15 mil torcedores, talvez tenha 18, 19, 20 mil torcedores, porque os torcedores ficam empolgados por um pouquinho mais de tempo. Isso talvez compensasse um pouco. Mas você também compensaria porque você daria mais folga a seus jogadores. Né? Esses 16 dias, vai pegando 146, vai. Esses 16 dias, você vai distribuir ao longo da temporada. São 16 dias de folgas a mais para os seus jogadores. Então, você dá mais descanso, você tem menos caso de lesão nos seus jogadores. Você continua jogando quase todo dia, então o jogador não vai perder ritmo de jogo. Só que ele vai ter um pouquinho mais de folgas ali no meio. Menos risco de lesão. Isso é uma coisa importante. Né? E você fica então com mais vezes com seus melhores jogadores em campo. E isso é importante. Além disso, os jogos se tornam mais importantes, né? Porque você tem menos margenzinha ali para dar aquela recuperada no final, para tentar classificar. Então você tem mais motivos para também estar colocando os melhores jogadores, até porque os caras puderam descansar. Então também reduziria o número de jogos um pouquinho só. Não precisa nem ir pro patamar da NBA, que são 82. 146, ó. Ainda tem um monte de jogo ali, hein? Um jogo para burro. Né? Outra coisa que eu faria, que a Major League Baseball não faz tão bem. Trabalhar melhor a tabela. Na hora que você vai criar a tabela, eu já fiz um vídeo falando sobre criar a tabela, tá? Vou até deixar aqui do lado, no final desse vídeo, sobre como as ligas americanas, e a Major League Baseball é a piorzinha nisso. As ligas americanas trabalham, elas criam a tabela do campeonato de forma a criar momentos importantes, empolgantes em dias importantes para ela. Né? A Major League Baseball não faz isso. Ela anuncia normalmente a tabela com muita antecedência. Ela anuncia a tabela de um campeonato quando o campeonato anterior ainda está em andamento. É compreensível a Major League Baseball fazer isso, porque como ela ocupa muitas datas, ela ocupa muito tempo dos estádios. São 162 jogos hoje, eu diminuiria, né? Mas são 162 jogos, são 81 jogos em casa. Então, durante 81 dias, aquele estádio tem que estar reservado para os jogos do time. Então, a Major League Baseball anuncia as datas com muita antecedência, porque daí os clubes já sabem que eles não vão poder, eles não vão ter disponíveis o seu estádio naqueles dias, mas naqueles outros dias eles podem alugar o estádio para um show, para algum outro evento. Então, a operação do estádio fica facilitada. Mas eu esperaria mais. O que poderia ser feito? A Major League Baseball poderia, por exemplo, na primeira semana da temporada, reserva todo mundo. Fala, ó, não marquem nada na primeira semana até eu anunciar a tabela. Porque a primeira semana é aquela semana que você bota os jogos que vão abrir a temporada. Então, você quer botar uns jogos mais quentes ali, então você reserva tudo. E depois, quando um campeonato termina, você vai conseguir identificar quais são os jogos mais interessantes para a temporada seguinte, porque você vai ver quais foram as rivalidades que se criaram, quais times que de repente brigaram por uma vaga no playoff, sei lá o que, você está querendo já esquentar a coisa, né? E depois você só avisa que dias que cada time vai jogar em casa. Você não anuncia o adversário ainda, e depois você preenche com os adversários à medida que você percebe que dá, né? Quando você for anunciar a tabela definitiva, você já avisou, os times já sabem quais são os jogos em casa, mas o adversário ele não sabe. Daí você chega lá e preenche a tabela com o adversário. Por quê? Daí você, por exemplo, aproveita em feriados nacionais, que são dias em que a Major League Baseball tem jogos em vários horários ali. Bota jogos bons, já reserva jogos interessantes naqueles dias, de bons times. E você até pode fazer com que, de repente, eles folguem no dia anterior, os principais times que você está querendo promover folguem no dia anterior, porque daí eles vão ter com jogadores mais descansados, então a chance de botar um arremessador melhor para aquele dia é maior, tudo. Você trabalha a tabela, né? Você faz de um jeito que todo fim de semana tem que ter uma série fudidaça, assim, super legal. Todo fim de semana vai ter uma série muito legal, muito empolgante ali, de dois times muito bons. E às vezes o time bom não é um time que você não está prevendo no final da temporada, porque às vezes é um time que faz uma grande contratação. Então você aproveita esse time para ajudar, provavelmente vai virar um jogão, tudo. Então esperar um pouco mais para divulgar a tabela definitiva, para aproveitar isso. Você pode até divulgar uma tabela preliminar só com os mandantes, só que depois você preenche com os visitantes. Aí outra coisa que eu faria,
a Major League Baseball não tem teto salarial, né? Ao contrário da NFL e da NBA, por exemplo, que tem um teto salarial, então é o máximo somando o salário de todos os jogadores, o máximo de folha salarial que cada time tem na NBA é X e na NFL é Y. Com isso, cria um equilíbrio financeiro na liga, porque um time não pode montar um super time contratando super craques, porque se ele passar de um certo patamar, não pode mais contratar ninguém. Então, se contratar muito craque cara, vai ter que contratar uns caras muito ruinzinhos ali para conseguir preencher o elenco e não estourar a folha salarial. Então isso cria um certo equilíbrio. É claro que há diferenças entre um time e outro, tem uns times que gastam um pouco mais que outro, claro que há. Mas em geral isso tende a criar um pouco de diferença. Na Major League Baseball não tem. Eu até entendo que não tenha, porque o beisebol é um esporte diferente que contratar um super craque faz você gastar muito dinheiro, mas você nem sempre tem um retorno tão garantido assim, como tem na NBA. Você contratar um LeBron James pro seu time ou um Kevin Durant pro seu time. Você vai ter um baita retorno contratando aquele cara, a não ser que ele se machuque. Né? Então na Major League Baseball não faz tanta diferença assim. Mas a Major League Baseball, para evitar que alguns times gastem muito mais dinheiro que os outros, eles criaram a Luxury Tax, que seria a taxa de luxo, vai numa tradução literal. Então os times podem gastar quanto eles quiserem de folha salarial, mas se eles passarem no patamar X, que é determinado, eles têm que pagar uma multa pelos que eles passarem daqui. Tá? Então ele pode pagar 1 bilhão de folha salarial para o seu elenco, mas ele vai ter que pagar a multa a partir do que passou de tal patamar até chegar no 1 bilhão, vai ter que pagar a multa. E essa multa vai ficando cada vez pior se temporada após temporada o time vai passando esse patamar. Então o que acontece? O que tem acontecido nos últimos anos? Os times até passam um pouquinho desse patamar, alguns times passam um pouquinho, mas depois de um tempo eles dão uma força para baixar. Porque se eles baixam desse patamar por um ano, quando voltar, passar, zerou a conta. Zerou a conta de quantos anos você está passando dessa taxa. Então os times têm trabalhado muito para trabalhar abaixo dessa taxa e não pagar a multa. Ou seja, essa taxa, esse patamar criado, virou o teto salarial. Porque no final das contas os times basicamente têm trabalhado em cima dela, eles têm evitado passar dela. Tanto que toda temporada a quantidade de times que passa dessa taxa é de 1, 2 ou 3. Red Sox, Dodgers, Yankees, não são muitos times que passam dessa taxa. Então, na prática, virou uma folha salarial, um teto salarial. Então, se tem teto salarial, tem que ter um piso salarial. Porque a diferença econômica dos times da MLB é muito grande, é muito maior do que nas outras ligas por causa de uma realidade da forma como é o beisebol, em relação à distribuição do dinheiro, em relação a mídia regional, na comparação com a mídia nacional, funciona diferente da NFL e da NBA. Né? Então, por exemplo, o Dallas Cowboys na NFL tem mais dinheiro que o Jacksonville Jaguars, mas a diferença não é tão grande quanto a diferença do New York Yankees para o Miami Marlins. Então, mas de qualquer maneira você tem que, já que se criou um teto salarial informal, um teto salarial não oficial, cria um piso salarial não oficial. O clube não pode gastar tão pouco, porque alguns times gastam muito pouco dinheiro em salário de jogador. É constrangedor. E os jogadores reclamam, porque os clubes evitam gastar dinheiro e no final das contas os jogadores ficam se matando ali e isso não é revertido em salários. Alguns times simplesmente topam ficar perdendo porque no final das contas eles acabam tendo lucro, porque muitos dos ganhos da liga é distribuído igualmente entre todo mundo. Então não importa se você é o último colocado, se o seu estádio está vazio porque ninguém está querendo ver o jogo porque seu time é uma porcaria, você tem meio que garantido um mínimo de reparto, então você vai ter lucro mesmo pagando salários muito baixos. Isso não é bom. Você tem que ser obrigado a gastar um mínimo de salário. Então se você tem que ter um mínimo de salário que pode ser um X% do seu faturamento ou um X% de uma conta ali, de uma fórmula que você cria, um X% tem que ser em salário. Se você gastou menos que isso, você tem que pagar uma multa também pelo menos que isso. Isso vai forçar os times a contratarem alguns jogadores, mesmo os times que não têm muita perspectiva de ganhar, contratarem alguns jogadores mais caros, ou seja, jogadores que são mais medalhões, jogadores mais conhecidos. Isso aumenta a perspectiva do time fazer alguma coisa na temporada, da torcida se empolgar, e se no meio da temporada seu time tiver mal mesmo, você ainda pode pegar esse cara e negociar esse cara, trocar ele com uma outra equipe que esteja brigando pela classificação e precise daquele cara, e você até reforça o seu time aí com alguns jovens ali que você consegue na troca. Mas eu acho que tinha que ter esse piso salarial sim. Os donos não vão gostar da ideia, mas essa ferramenta de sucatear a folha salarial e deixar o time muito
muito ruim por alguns anos, virou uma prática muito comum no beisebol nos últimos 10, 15 anos. Era uma coisa que praticamente não existia e hoje virou muito comum. Então você tem que impedir essa prática porque isso deteriora a qualidade do jogo e tira a credibilidade da liga em relação ao público, porque muita gente fica de saco cheio, já sabe que certos times não vão brigar mesmo e não estão nem fazendo força para isso. Tem que fingir que está tentando ganhar, né? Os donos não vão ganhar, não vou gostar, vai ter que gastar um pouco mais, né? Outra coisa que eu faria, eu expandiria a liga. Eu aumentaria de 30 para 32 times, que é uma coisa que eu acho que vai acontecer. Só não acontece ainda porque o Tampa Bay Rays e o Oakland Athletics ainda estão negociando para mudarem de estádio. Os dois têm estádios antiquados, não é antigo pela idade, é antiquado porque eles são ruins, meio deteriorados, assim, e eles querem trocar de estádios. O Oakland já tem todo um projeto prontinho para fazer um estádio novo, financiado com dinheiro privado na cidade de Oakland. Só que ele está precisando liberar várias negociações ali com a prefeitura para liberar terreno, licença de tráfego, aquelas coisas todas. Então, ainda está empacado nisso. O caso do Tampa Bay Rays, ele está querendo ver se consegue mudar de estádio ali para mudar para um estádio novo. O Tropicana Field fica em São Petersburgo, que é uma cidade na região metropolitana da Baía de Tampa, né? Tá querendo mudar de estádio para um estádio mais moderno e, de preferência, um estádio na cidade de Tampa, que é a maior cidade da região metropolitana e onde tem mais gente, então tem mais potencial de público. Mas o Tampa Bay Rays não descarta, assim, ele dá uma insinuada ali que não descarta a possibilidade de mudar de cidade. Então, enquanto tem time que está usando essa cartada de mudar de cidade como ferramenta de chantagem com a prefeitura, com as prefeituras locais, a liga não vai querer expandir, porque é interesse da liga ter cidades sem time, interessadas em ter time, porque essas cidades podem ser usadas ali no mecanismo de chantagem com as prefeituras. De qualquer forma, eu tentaria resolver isso o mais rápido possível e expandir a liga para 32. Tem algumas cidades que estão ali já querendo, já mostraram interesse, mas as duas que estão mais na frente nesse processo de ter um lobby local, um grupo de empresários já defendendo isso, se prontificando, por exemplo, a financiar tudo isso. Você já vê isso em Montreal e em Nashville. Montreal já teve um time da Major League Baseball, o Montreal Expos, que em 2005 se mudou para Washington e virou Washington Nationals, mas existe um lobby muito forte lá em Montreal para voltar a ter um time. E além disso, é de interesse da Major League Baseball ter um segundo time no Canadá para criar uma rivalidade com o Toronto Blue Jays e também para fazer com que o beisebol ganhe mais popularidade no Canadá. Então é um mercado que você expandiria bastante. Nashville fica numa região do mapa dos Estados Unidos que não tem nenhum time ali também, então acho que seria interessante e tem um projeto muito legal da criação do Nashville Stars. Mas tem outras cidades ali, Portland, Charlotte, Las Vegas, Nova Orleans, várias cidades que não tem time e poderiam ter time na Major League Baseball e já se insinuaram ali, tá? Seria aberta uma concorrência para ver quem apresentou o melhor projeto para escolher para onde iria esses novos times. Mas eu criaria. Isso traria algumas vantagens. Primeiro, são 2 times a mais. Esses 2 times, quem entrar na liga vai ter que pagar uma grana para entrar. Então esse dinheiro já se distribui para toda a galera lá. Para os outros 30 times vão ganhar uma grana. E essa grana que entraria ajudaria a preencher algum pouco do prejuízo da pandemia, por exemplo, né? Segunda coisa, as ligas atualmente têm 15 times cada lado, né? 15 times na Liga Nacional, 15 times na Liga Americana. Ou seja, todo dia tem que ter pelo menos um jogo interligas, porque por mais que todos os times joguem dentro da Liga Nacional da Liga Americana, é número ímpar, sobra um, então o time tem que ter um jogo interligas todo dia. Tendo 16, você faz 16 times de cada... tendo 32, você faz 16 times de cada lado, então poderia jogar só dentro da Liga Nacional e só dentro da Liga Americana. Só em alguns momentos você faz o jogo interligas. Então isso ajudaria a montar a tabela do campeonato. Além disso, você mudaria a composição de divisões. Em vez de 3 divisões de 5 times em cada uma das ligas, você faria 4 divisões de 4 times, que é o modelo da NFL. Provavelmente a Major League Baseball adotaria isso, né, com 32 times. E daí você consegue expandir os playoffs. Eu sou contra expandir os playoffs do jeito que ele é hoje, do jeito que a MLB é hoje, com 30 times. Foi feito em 2020, mas eu aceito só como algo excepcional numa temporada de pandemia. Numa temporada normal, 16 times classificados numa liga de 30 é muita gente, mais da metade dos times se classificam. Agora,
com 32 times, eu talvez adotasse o modelo da NFL, que ela classifica o campeão de cada... São 4 divisões em cada conferência, né? Passa o campeão de cada divisão, os 4 times, e mais os 3 melhores times por índice técnico entre os não campeões de divisão. E daí faz o quê? Dos 4 campeões de divisão, o melhor já vai direto para já avança uma fase além, os outros 3 campeões de divisão enfrentam os 3 times por índice técnico da sua conferência. Eu faria a mesma coisa na Major League Baseball. Esse modelo permite que um time que já foi campeão da divisão, então ele está meio tranquilão no playoff já classificado, mas ele continuaria tendo que brigar para ser o melhor campeão de divisão. Ele ainda tem o interesse em continuar ganhando para ver se ele avança uma fase, se ele pula uma fase no playoff. Enquanto isso, ainda cria uma briga pelos wildcards, né, pelas outras vagas interessantes. Então eu faria isso. Né, se você aumentar a liga, mas só com expansão da liga que eu expandiria playoff, né, eu não mudaria isso. E também expandir a liga para 32 times, 16 de cada lado, eu reduziria os jogos interligas. Eu faria um modelo bem radical. Eu só não seria ultra radical, que ultra radical seria as ligas nunca se encontrarem e só se enfrentarem na World Series e no All-Star Game, como era antigamente, até a metade dos anos 90. Eu não faria isso, mas eu limitaria muito os jogos interligas. Como eu faria? Os jogos interligas, eu faria só jogos interligas você vai fazer as divisões, né? Seriam 4 divisões, por exemplo. Você talvez faça norte, sul, leste, oeste, alguma coisa assim, né? Talvez só norte contra norte, leste contra leste, oeste contra oeste e sul contra sul. Só fazer jogos interligas dentro das suas regiões. Por quê? Para fazer poucos jogos interligas, então esses jogos interligas seriam um momento especial da temporada, jogos que você não está acostumado a ver, e só jogos com rivalidade regional, porque você faria jogos contra times de cidades próximas, então você poderia até viajar para ver esse jogo, se você for visitante, e são rivalidades de cidades que às vezes nem são tão fortes no beisebol, mas elas existem de qualquer forma. Então você faz, por exemplo, os Yankees enfrentam o Washington Nationals. Existe uma rivalidade entre Nova York e Washington, entre times de Nova York com times de Washington, ou da Filadélfia. O Mets, daí você faz Yankees contra Mets também, isso também teria um apelo ali de Yankees contra Mets, que é um clássico local, como você faria Chicago White Sox contra Chicago Cubs, ou Oakland Athletics contra São Francisco Giants, Los Angeles Angels contra Los Angeles Dodgers. Mas você faria também algumas rivalidades locais ali, como por exemplo Boston contra Filadélfia, né? São cidades que às vezes são rivais em outras modalidades que poderiam também se aproveitar isso, né, no beisebol. E então eu faria jogos interliga só nesses casos, e daí também porque são jogos que permitiria viagem. Você faz no meio do ano, você faz ali no meio da temporada ali, que é o momento mais modorrento da temporada, você cria esses jogos especiais ali que talvez criassem uma motivação extra. Tá? Então são essas as mudanças que eu faria na Major League Baseball, no regulamento do campeonato. Escreve aqui embaixo nos comentários o que você achou dela, se você gosta, se você não gosta, se você faria outras, até mais ousadas ou menos ousadas. Se gostou do vídeo, dá joinha, não gostou, joinha pra baixo. Se inscreve no canal e clica no sininho, tá bom? Tchau, tchau. E veja os outros vídeos da série, né? E veja a Major League Baseball na ESPN, vai começar dia 1º de abril agora. Não é mentira. Tchau, tchau.